Boa noite, Salim. Boa noite. Tércio, tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Ah, pois, obrigado, já agora, obrigado pelo convite e também saúde a tudo aqueles que estão no momento na assistindo. Espero que seja, de facto, um debate produtivo e frutífero e para não poder chegar a conclusões, enfim, que podem ajudar no melhor e ainda mais. Para mim, o objetivo último e para procurar sensibilizar consciências e também exercer alguma certa influência, se assim e for possível, para ver se encontrar alguma coisa também melhorar no contexto específico do nosso país. De modo que a mim está à boa disposição, em caso se o Mr. começar logo a falar de forma genérica de tema, ou Mr. fazer pergunta, ou como é que o Mr. pode arrancar. Pensa o cavalheiro papiar de coisa, mas a Mr. apontou que não pude fazer para melhorar no ensino. Sim, antes ainda de falar de melhoria, de papel, de que é que tem que fazer para melhoria no ensino, penso melhor ainda não fazer um diagnóstico, sabia? Importante sempre na qualquer tipo de avaliação, antes de propor alternativa, tem que se ficar aqui problema. Se tem que ficar aqui problema, e dificilmente o político, uma conclusão aplica uma receita mais específica. De forma muito genérica, na hora que não está doente, ou falando de forma analógica, se alguém está doente, o médico que te chega logo e dá o medicamento. Primeiro tem que apontar que aqui tem, né? E avaliar esses sintomas, tudo. Daí que o médico está a apresentar a receita. De modo que, antes de avançar logo para soluções, se calhar é importante fazer um enquadramento muito breve em relação à questão de educação no contexto específico da Guiné-Bissau. Ora, se nós falamos de apreciação de educação na Guiné, e um tema não só pertinente, mas que está deixando muito aquém. Muito aquém por quê? Porque nós sabemos que Estado deplorável de educação que não tem no nosso país. Desde logo, não pude começar para professores, para educandos ou educadores. Professores que não têm e que professores propriamente qualificados. É claro que a culpa é de professores, culpa e de próprio sistema. A nós, se não tem professores que é qualificado, claro que é tudo, mas generalidades de não professores, e professores que têm limitações. Ora, se professores têm limitações, e o que pode esperar também de alunos terem uma boa preparação, porque ali, às vezes, erradamente que a gente está pensando, culpa é que de alunos, culpa ali, em primeiro lugar, e de sistema, e depois de professores. Só daí que não podia atribuir culpa a alunos. Pronto. De modo que soma que não falava. Culpa em primeiro lugar é do sistema. Mas professores que não têm na tudo ciclos de ensino e professores que algum déficit, que têm déficit de preparação. Nada exemplo específico. A mim, pronto, estudar no liceu, na fala mesmo secundário, estudar no Liceu Nacional Kwame Nkrumah, mas no Liceu Nacional Kwame Nkrumah, alguém às vezes está acabou só 7º ano e também é também disciplina tipo de 9º ano ou 8º ano. Quer dizer, que alguém que tem ainda ferramenta suficiente para poder ajudar alguém. Quer dizer, alguém fazer 7º logo ainda dá aula. A mim que fala até por dar aula, tipo, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Agora, para alguém acaba logo o 7º ano, buna de ter tipo, 10º ano, etc. Quer dizer, esse caso preocupante. Não fala de altura, ou ainda não estuda lá. Havia tudo indica como à medida que o tempo na Bahia, estado de ensino de em vez de evoluir e continuação de deterioriza. Aliás, depois de independência, que gente que estudava, apesar de ter limitações, e gente altamente preparado. Alguém está tendo a 4ª classe, ninguém falou ainda de Tuga, depois de independência, e alguém que sabia fazer ortografia direito, e sabia escrever, e sabia fazer conta. A OSNA de Guiné-Bissau, alguém está fazendo o 10º ano, e que sabia fazer multiplicação, e que sabia escrever, ninguém falou ainda nas questões gramaticais, não, ortografia, para escrever uma palavras assim, frases corretas, e tem grandes dificuldades. Ou seja,
é tudo que é tudo de consequência de gente que não tem, que não leciona, que não dá ensino, que está à altura. Ora, se a gente está à altura, é claro que o problema acaba de ganhar proporções de uma maneira que não olha, e gente não acaba de estudar, é que se escreve, é que se fazer conta, é ter grandes dificuldades. E é mesmo gente que torna continua na, enfim, na preparar no meninos e nos jovens. Logo, nunca pude esperar nada de especial. Mas se uma que não fala, culpa, em primeiro lugar, e de sistema. E sistema que é Estado, em última instância, Estado que cria condições necessárias para poder proporcionar uma qualidade de ensino muito importante. Para ver que não papel de ensino, não tem que estar remetindo para outro assunto, que é questão de formação e qualificação. Ensino não é por isso pela educação, escola criar, não tem na escola. Não. A educação tem que acompanhar com formação, com qualificação. Não tem dúvida, por exemplo, não professores. Qual que oportunidade que está dado de formação? É que tem. Desculpa, alguém me recebeu chamada que mandei cair. Caso não entende, não é? Sim, sim, sim. O que é que não falei de como? Não professores. É de uma matéria, mas é que está evoluindo aqui matéria, quer dizer, tem que acabar de ser uma coisa decorado. E mais, e que tem reestruturação curricular. Se eu que é que não está estudando, tem mangas de coisas de Guiné, que não tem que estudar próprio, não realidade específica. A minha falou, a minha conceito, por exemplo. Desculpa mais uma vez, assim, na tentativas de chamadas, mas enfim, não ouvi novamente. Sim, não ouviu. O tanto de ouvintes que não estuda, não professores, que matérias que tem, pelo menos e que tem evolução, ou seja, currículo que não estuda, não só é um currículo desajustado, para ver que está ajusta conceito específico de no país, desde logo que na fala não história, a nós praticamente nunca conhece história de nosso país, para ver nunca te estudar, não te estudar mais outro contexto específico de outros países, nomeadamente a Europa em primeiro lugar, mas mesmo assim que tem reestruturação de currículo, que mesmo coisas que não lembra, por exemplo, que irmãos mais agarrando em tios, estuda, que mesmo coisas ainda que não vêm vir, não estuda, e se calhar ainda aquilo que a gente não estuda, lá, ora, o mundo evolui, coisas têm que mudar, não está dúvida países, por exemplo, desenvolvidos, que tem que ser o novo modelo, nem aspecto, é está sempre na atualiza, e tem sempre que atualizar a formação, logo daí que entra a questão de formação, sabia? Apesar de ter uma matéria com ela, ter uma profissão, mas tem que melhorar, tem que fazer reciclagem, e que reciclagem também tem que justa contexto específico, de ora, que coisas que existem no país, praticamente que existe, que mesmo matéria, e mesmo matéria que não te usa estuda, e ele que gente ainda continua a estudar, etc, coisas desajustadas. Só perguntando na história, o que é que vale a pena não ficar no papel de história de Futa de Alon, ou história de outros pontos, não com história no país. História, por exemplo, pacificação, que grande história, que tem impacto, colonização, processo de colonização e processo de pacificação, etc. É coisa nunca se vê, alguém, quem que vem se vê, quem que vem ler outros livros a parte, mas nunca te estudar na história, não pode estudá-lo. Reinos, por exemplo, que falaram, alguns partes estão falando de questões de influência de reino Gabo, mas de uma forma muito superficial. Ou seja, é coisa assim tudo, e somando, como é que não falava, de como professores próprios, generalidade de professores que têm qualificação, que têm formação, que está habilitado propriamente para ser o professor. Ora, se tem aqui coisas tudo, nunca por estar à espera, tem alunos brilhantes, nunca por espera, tem alunos que se fazer conta ou que se escrever direito, etc. Mas lá está uma vez, e precisa ressalvar como é, e tem exceção à regra. Então, vale tudo professores que não tem mangas de professores que bom, etc. Mas, até porque melhores, é que esta maioria que está no Estado, está nas escolas privadas, ou que não faz explicação e conjunto mais. Ora, se não está aqui a situação de carência, como é que não pode esperar Guiné está direito? Para ver estado de Guiné-Bissau e reflexo de educação. É importante para a gente saber, para ver que reflexo de educação. Sali, quase isso é uma coisa. A nós, se não combater, por exemplo, má governação, não tem que ter homens e mulheres preparados.
Sabia, se alguém está preparado, isto tem altamente qualificação, quer dizer, alguém que tem outra visão muito diferente do mundo e de enquadramento e de pensa coisas. E que não vota, por exemplo, porque fulano e de si mesmo etnia, ou porque fulano e mora naquele mesmo bairro, ou porque aquela parte algum dinheiro. Quer dizer, que tem lógica, quem que tem qualificação e preparação, e que até pensa de aspecto. Primeiro ponto. E outra coisa que cancro de nossa sociedade, além de má governação, e própria questão de doenças que não estão a ter, doenças e mortalidade materno-infantil. Pabia, mangas de gente está a morrer, e pabia de falta de informação e falta de saber gerir situação e de viver de uma vida que hábitos e costumes saudáveis, uma percebi. Logo, se alguém quer ter educação, quer ter ferramentas de como é que na vida, aliás, é assim muito fácil, de que tem mais taxa de mortalidade, ainda que a educação tem déficit, países ditos desenvolvidos ou de desenvolvimento médio, quer dizer, outra nota como e gente que tem educação logo e minimiza mangas e coisa. A hoje impensável ainda. E falar com alguém na beira hospital e morre com menos de luz na parto. Quer dizer, assim, coisa completamente impossível. A mim, desde que estou ali muito tempo na Europa, nunca ouvi, muito sinceramente, de como alguém morre na Padi. Na Guiné, que ele põe cada dia, que é uma coisa muito normal. É na fala. E depois outra coisa, questões de doença efeito contagiosa, nomeadamente SIDA. Essa questão tudo que é, SIDA na propaganda de uma forma tremenda no país, e que tem ou por falar prevenção, mas também gente que está esclarecido para mim de falta de cultura, falta de educação, logo, ela tem envolvência que acaba de afetar tudo. É questão de doença efeito contagiosa e esse também é um pormenor extremamente importante. E depois, e tem claramente influência na qualidade de vida de gente e na esperança de vida de gente. Alô, não bem? Entendo. Não bem? Hã? Sim. Não, coisa está um bocadinho. Fala de Iana Pepista e carregador. Alô? Sim. Estou? Tércio? Sim. Alô? Ou não bem? Sim. Sim. Daqui tem coisa lá de bateria. Sim, não viu? Continua, papai, não viu? Tá bom. Ele que me falou, logo, o que é que me mostra ali de como educação, tudo que flagelos que nós não vivemos no país, e reflexo de educação que nós não temos. Porque o seguinte continua ainda proibido, o seguinte continua vedado a educação, é claro que nunca pude esperar ter uma boa governação. Porque não passou. De tal forma que a educação é subestimada na Guiné, que a gente está achando como tanto entender como e que vale a pena investir na formação ou na qualificação. Para ao fim e ao cabo, aqueles que também acabam de ter poder e gente que faz que caminho, não percebe, logo não invertir valores. Que gente que dizem cedo, é que está cedo e está passa, outros está passa a ter que primazia, que prioridade para a gente qualificar, para qualquer tipo de sociedade, não se vê lá. E tem que dar prioridade. Aliás, uma que pede se que dá independência, está a falar, embora que por lá na prática, ele como projeto Camilo que Cabral idealiza, pelo menos que quer contar, ele como luta que serviço mínimo, mas depois, a hora que a gente entra, e tem que dar prioridade a gente máxima para poder governar o país. Mas a nós, o que é que não assiste? Tanto que educação é subalternizado, quer dizer, gente que não manda riba de gente que quer ter qualificação. A mim, nunca pude conceber ideia ainda de Guiné-Bissau ter um ministro ou um governante analfabeto. Quer dizer, esse independentemente de qualquer outra coisa, essa questão que está fora de questão, nunca pude ser daqui coisas, mas e coisas que não nota como ele triunfa. Gente que não quer saber nada, é não manda riba de gente, como agora que não pude esperar de como para não ter bons professores, ou para não ter bons alunos, ou para não ter um aparelho de Estado, por não ter visão de investir na formação de novos professores, proporcionar-lhes condições para ter acesso à formação saudável. Claro que não. Se nós tivermos um modelo, por exemplo, de Cabo Verde,
De longe, Cabo Verde, a nível de coisa, está comparar com... E não olha qualquer estado de país que tem como que coisas não evoluem. Ora, esse diagnóstico de forma muito sumária, que não pode fazer de que está afetando, que está condicionando ainda a lenga-lenga que nós estamos a viver, para ver como a gente ainda, gente está a estudar, mas continua a ser analfabeto para ver como tem um déficit acentuado. Isso é uma grande falha. Alguém que estuda e acaba de saber que estuda, quer dizer que alguém continua a ser analfabeto para ver estudo próprio e que começou como tem que ter, se uma maneira que a gente está a falar, vamos fazer sétimo, ou tem licenciatura, e que aquela que também ou tem que fazer que coisas, mas tem que confirmar que boato de como você que coisas, gente normalmente que a gente que sabe nada e que coisas, uma dúvida na reação, na forma de expor, na sua própria visão. Quer dizer, o nota como é alguém, apesar de estudar e por ter título, e continua analfabeto, analfabetismo que sai dela. Ora, isso tudo tem reflexos, como a Pina falou, na questão de alto índice de analfabetismo que nós temos, e também mortalidade infantil e doenças de efeito contagioso e má governação do país. Esse tudo espelho e resultado de não educação. Aliás, um estudo que faziam há bem pouco tempo, creio em 2015, 10% só de população de função pública, trabalhadores guineenses, que tem sétimo ano feito. Só 10%. Aquilo outro estudo que tem. É só imagem. E está dando para nós ouvir qualquer reflexo de país que não tem. Só 10%. Mas uma que não fala, essa culpa é que? Essa culpa do próprio sistema e de próprios não governantes ao longo dos tempos que têm visão de política. Imagina, não é no papel de escola ainda, não tem ainda grande déficit, não só de escolas que não têm para preparar gente direito, mas tem que fazer uma cobertura geral, quanto liceus que tem na Guiné. Quer dizer que ele ainda está contado que deve, nunca por isso circunscrever a educação a Guiné-Bissau ou a grandes outros, etc, etc. E tem que ser cobertura geral de pagamentos, já que independência que não tem. Quer dizer, não diria ter a escola na tudo parte de Guiné. Não diria ter aquilo, mas vou por aí falar. Ou aqueles que não tem. Mas como é que dinheiro? Dinheiro que tem não é job, gente que não faz coisas, desvios que não faz, etc, etc. Que coisas já tem que fazer? Não job, por exemplo, a nível de saúde. Havia também um componente de educação. Gente, por exemplo, que nas escolas, que não na job, que preocupação de gente que não forma lá, só que não fala questão de déficit de educação, que não sai lá. Quer dizer, ou alguém está no hospital e está tendo um problema na dele, uma coisa simples, e está aplicado uma coisa que está bem complicada, que está bem morre. E depois que coisas que está investigado e que está avaliado, tanto gente que está morrendo no hospital, para erro médico. Havia nota só, não é dúvida, sobretudo, erros graves que estão cometidos em outras áreas a nível de educação. Mas tudo bem. Imagina, por exemplo, se um jurista fazer um parecer completamente errado, tudo bem, e tem aqui reflexo na educação. Mas a nível, por exemplo, de médicos, quer dizer, como não tem na escola, que está lá na forma médicos, quer dizer, essa área que a polícia tem erro, para ver qualquer erro, e erro fatal. Nunca se não perceber. Quer dizer, aqueles outros erros ainda, pronto, e por ainda em casa que mas agora não tem medo, você não vai ao hospital, mesmo com na barra receitou determinado coisas, e é grave, a mim próprio mesmo, a mim que na papel, não tenho experiência, não julgo na Guiné, no período da adolescência, quebra-pé, vai ao hospital, emite gesso muito mal, a doutora vira como para quebra-pé para tornar por gesso, a família nega, que coisas, mas se que tem condições, não fica com problema que não conseguia vai andar, nunca se não nota que aqui questão de coisa. Ou seja, esses erros, estou falando de outros erros. Você não teve manga deles lá que fica coxos mesmo por causa de situação, né? Pois, a situação que manda. Pois, que manda é importante a nós. Seguintes que tem eras desnecessárias de protagonismo, etc. Ora, o país continua a sofrer e mais, é tudo crise que não passa assim. E ainda tem ainda mais reflexo muito preocupante no futuro, para ver como a escola
é tempo tudo. Escola que até está na função, escola de Estado, para quem que está na Guiné-Bissau e neste bom para si filho, e que não põe na escola de Estado e não põe na escola privada, pelo menos ainda, escolas privadas, alguns que, pronto, que nota como tem algum reconhecimento, pronto, ou escola portuguesa, ou escolas de padre, etc, para poder ter um filho que por estar à altura, para ver depois nota, que não sei lá no bindo, nota que grandes diferenças a nível de lacunas que não tem que matérias de coisas muito básicas, que aí ainda se fazer. Logo, resumindo e concluindo, esse que problema, esse que diagnóstico. Agora, não pode passar para o ponto seguinte, que qual que é a alternativa? Como eu falei no início, importante sempre propor diagnóstico para saber qual que é o problema. Esse que não é o problema. É problema que não fala de má governação, de morte, de esperança média de vida ainda, que não tem, esperança curta de vida que não tem ainda, de elevada mortalidade materno-infantil e de analfabetismo exacerbado e também e lacunas na alunos e também no professores, e deve-se única e exclusivamente à educação e, sobretudo, de no governantes que têm papel preponderante que conseguir instaurar um modelo que pode ajudar para não livrar de coisas assim tudo. Pronto. Agora, qual que é a alternativa? A alternativa ali é muito simples à primeira vista. De questão ali de como, quer dizer, gente que pode continua a pensar na ideia de como a escola tem que bater escola de Estado, ou seja, é Estado que não fala dela. Gente bater estudar só tipo 6 meses e permanentes greves e que por aí continua. E mais, e tem que insetar parcerias internacionais. Aliás, soma que a própria Faculdade de Direito de Bissau faz em relação à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem resultados muito benéficos, com a nota de como, pelo menos no ensino a nível de licenciatura, a Faculdade de Direito de Bissau é uma faculdade muito conceituada e que tem estado, pelo menos na forma, bons índices. E, aliás, não só notório, como mesmo a nível de Palau, a Faculdade de Direito de Bissau é uma faculdade que tem prestígio, eles não têm que fazer. Mas para ter uma parceria que está em conjugação com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ora, no governante também, suma que Cabo Verde está a fazer, que eles querem fazer parcerias para tentar colaborar com Portugal, para deixar aqui coisas anti-portuguesas e anti-coisas de pequenas coisas que têm nexo, que têm importância. Para ali é que Portugal, mesmo que professores, que o governo português mandando mangas de professores para dar formação no próprio professor ou para proporcionar-lhes condições de bem-lhe, etc. Mas também, salário tem comentado, para ver nota, só o professor está ganhando muito mal. Ora, se o professor não ganha muito mal, quer dizer, ele espera de como soma que está falado, vai ainda acabar, linguagem que estou a usar, naquele tempo que está lá, em que se gosta que linguagem que estou a usar, vai ainda acabar. Que ele tenta dar suco e base ao professor, para o professor poder passar a aluno, etc. Mas não pode falar como é. E que a correta postura de professor é postura sempre reprovar. Mas nota só, às vezes o professor está lá que tem dinheiro de tirar dinheiro na casa, ou filhos com fome, e, quer dizer, coisas tudo que está interligado, manga deles tem que acabar de corromper. Esse que é ideal, soma que não fala. Mas, às vezes, manga deles está certo aqui coisas. Para ver que tem outra alternativa, etc. Logo, importante também, professores pagados direito. E depois, professores não só que está pagado direito, soma também, está faltando esse pagamento. E depois que tem promoções na carreira. A mim não dúvida, há bem pouco tempo notícias. Quantos professores que têm que fazer promoção na carreira, mas governantes estão a ganhar muito bem. Deputados que estão a fazer literalmente nada, estão a ganhar de uma forma, quer dizer, não invertir valores completamente. De modo que professores têm que começar a ganhar melhor direito, alguém que fala, para ganhar acima de média, mas pelo menos para ganhar condignamente, para ter condições de sustentar a família. Ganha em primeiro lugar. Se eles começar a ganhar direito, coisas na melhoria um bocadinho, pelo menos que não tem já, o professor não tem mais vontade para preparar para ver a nota só. Se o cara paga alguém, quer dizer, que alguém não trabalha, que não recebe pouco, e que tem motivação também para melhorar, e que tem motivação para estudar, e não vai talento, só ir dar aula, que pode fazer, o dia que pode ir, vai. Ou seja, professor, a gente tem que começar a pagar direito. Dinheiro, como é que tem? Dinheiro tem.
Mesmo que dinheiro que tem que cortar outras coisas. Educação que pode cortar nunca. É corta em outras coisas. É corta nos salários de político, é corta naquelas viagens que está fazendo, carros que está compra, é corta naquela, mas educação e saúde. Esses setores que está por nunca falha. Educação, saúde e segurança. Pronto. Professores têm que começar a pagar o bem, professores têm que valorizar, é dar importância, proporcionar bolsas para professores, para eles não só, mesmo se a entender como se vem para fora, isto é que na riba, toma professores de Portugal ou de outros países, para dar deles formação, etc, etc. Logo, que coisa assim tudo, ainda tem uma melhoria muito significativa. Depois tem que começar a pensar, contar como escolas. Não só em Bissau, mas tem escola na diferentes partes de coisa. Para ver a nota só. A nós não tem mangas seguintes, até que estuda. Manga deles estuda que pode ter fazer aqui cobertura. Manga deles que trabalha para ver como, pronto, que coisa de professores, o que até ganha bem, e outras histórias, etc, etc. Quer dizer, esse tudo é um cúmulo de questão que não tem que preocupar aquele para poder melhorar a situação. Mas e tem que ter política muito bem concertada, que manda importante quem quer ser o ministro da Educação, terceiro de preferência um acadêmico, para ver como e acaba de ter outra visão. Agora, tu toma qualquer alguém só apoio lá, alguém tem que ter nenhum, que quer ter respeito para a escola. Como é que alguém não vai fazer alguma coisa para melhorar? Logo, esse, muito sinceramente, na papel com muita preocupação, acha como a Guiné-Bissau e tem que criar e tem que dar prioridade muito máxima para a questão. Para ver, nós, é flagelos que a mina menciona, de uma violência doméstica. Se ali, bajuda. Aliás, a mim que tempo eu já estava lá, até eu estou aqui deitado, bajuda falar, minha namorada só tem prova de amor. Quer dizer, alguém está para pedir coisa, e de forma ignorância, e digo ignorância aqui na para pedir coisas. A minha nota só, bajuda formada, aliás, eu vi ter guineenses, bajudas que alguém aconselha na faculdade, é que usa de discurso, é que está, homem que tem que coisa, homem suna bem com coisa, ou conta outro que é bom na conta, que um esse caminho, e que tem dependência, uma para cima. Agora, a você alguém afirma, minha namorada só tem como prova de amor, quer dizer, prova de amor e da flora, rapariga, ou sei que ele passeio, mas é para bater nela, aquele é um ato de violência. Mas, bajudas pelo menos que tempo ainda. E mais, e mesmo não mulheres, e que bajudas, mesmo mulheres, está entendendo como é? Quer dizer, violência doméstica é uma coisa normal e uma coisa tolerável. Mas aquilo é que é coisa tolerável, uma percebe. Aquilo é que é tudo um déficit acentuado a nível de educação, que é importante para que não saber, para ver se que coisas faziam, não na melhoria na sociedade drástica. Desde logo, ainda reduzir, nunca falei na acabar, definitivamente, violência doméstica, para ver não saber, mesmo nos países desenvolvidos, com alta formação, e continuando sempre na tem. Mas de número muito baixo. Não quer ter casos, às vezes, como está a entender como eles dizem que na mandaria absoluta mulher até ao ponto de matar e depois que coisas que até tem nada. Mas pelo menos para proporcionar, seguinte estudo, tanto homem como mulher, para a escola, aliás, é ideal, e definir desde prioridade média para um grande pedagogo que comênio, que entender como hora que leva a gente sociedade, que a gente por estuda interiores aqui que estuda, e tem uma melhoria muito significante na forma de ver o mundo e compreender o mundo. Imagina só, por exemplo, se tudo não mulheres, agora de uma forma muito específica, tem uma visão geral que acaba de ter, nota que revolução que aquilo não tem na nossa sociedade, ainda tem revolução grande, quer dizer, não é diminuir mangas e coisas de males. É na fala de bolso, era buscar roupa ideal para dia que não notamos a voz mundo. Era maquia ainda. Quer dizer, é tudo conjuntos de coisas que pensa como não tem que apostar para ver que ele tem benefício longo prazo, logo, mas de uma forma muito abreviada, e tem que valorizar os nossos professores. Porque professores próprios querem respeitar o na Guiné. Não só professores querem respeitar. São uma profissão de professor também que tem respeito e que tem dignidade. Não percebe? Ora, se professores que têm dignidade, é coisas tudo que têm afeto, mas no entendimento, não acha como e tem que valorizar o professor e tem que pagar eles direito. Se professores pagarem direito, coisas não acontecem. Então, não tem escola, mesmo escolas particulares, que a gente está bem, escolas que têm consistência para ver como
gente que está mandando ser filho para que escolas de explicação é que está falha, está paga, outra nota como a gente está a fazer coisas direitas, está a fazer conta, está a fazer para a escola, não lembra para tudo agora, por exemplo, a escola de Tubernal, a escola de Cláudio, tudo, e está na mangas de que tipo de escola? A mistura na escola pública, mas graças a Deus não está mandando aqui explicações, uma para ver como tem insuficiência grave na escola só de Estado, pronto. Minha família cá tem condições de pôr na escola, mas pelo menos não tem sempre explicação. A mim, pronto, minha irmãos, quando está bem, não percebe. Não, que coisas tudo e te ajuda. Mas para ver o que é que manda aquilo outra escola, aquelas encadenências que está acontecendo, que gente que tem que, de um dado, é por dado prioridade, etc, etc. Pronto. Logo, a primeira questão ali, e para dignificar coisas de professores, para pagar eles direito, mesmo para pôr eles na coisa, para pagar eles direito. Se professores pagarem direito, é no contato de silêncio. E depois estão para reestruturar nos planos curriculares. Para ver que planos que não tem, né? O Pato Roy, a rede, não sei o que, tudo bem na primeira classe, não. Mas agora quando eu chegar da quarta classe, da quinta classe, eu tenho que papel de desafios de mundo pós-mundo, mundo que não vive na pavia. O mundo está sempre em mudança. Nem na Portugal, desde o tempo que não está ali. Quanto tempo o programa está sempre na atualizado. Embora a Puritã está sistematicamente inatualizada, mas precisa de justa realidade, contexto, etc, etc. Cadeiras que a formação militante que tem no antigo é corta aquilo. Outra nota como a guinense que tem civilidade. Que coisas tem que pôr para ensinar a gente a respeitar mais agarrante, respeitar o professor, respeitar. E que coisa tudo, e cadeiras militantes, só mais a falar, formação militante, aliás. Que coisas que tem que apostar na questão de respeito, de não tem problemas de violência doméstica e conjuntos de coisas. Que coisas tudo tem que incutir. Mas, sobretudo, para a gente usar a questão, perceber escrever, no mínimo. Perceber escrever, perceber fazer conta. Não perceber. Perceber escrever, perceber fazer conta. Para se quer fazer isso, que base tudo, para a educação não se vê. E no início, se alguém quer ter estrutura bem, claro que logo, lá para a licenciatura, vai que tem sempre dificuldade. De modo que esse tem que apostar na formação de professores e reestruturação de planos curriculares e paga professores direito. Ora, se conseguir fazer num plano, num período de 10 a 20 anos, ainda tem um impacto muito forte na nossa sociedade, não can estar na lenga-lenga ainda aos de gente, para ver gente continua na ignorância, como ainda políticos continuam aqui, coisas, alguém bate a discutir, defender alguém para ver mora no mesmo bairro, para ver nhagarande, para ver ajudar na 1000 francos, quer dizer, coisas tudo, esse que entender como é, e era o que acaba de afetar no tudo, para ver, tudo que reflete na nossa sociedade, produto de educação que não tem a osso. Ora, se não isto continua que é a sociedade que não tem que, ainda continuar assim, se não isto mudar, não tem que apostar na educação. Para ver se não apostar na educação, ainda tem revolução, ainda tem impacto positivo. E que impacto positivo ainda acaba de beneficiar de todos os setores. Na educação em primeiro lugar, mas eu não falo a nível político, a nível de justiça, a nível de saúde e a nível de tudo. Logo, de Guiné-Bissau que não saia a ganhar. Pronto, esse, pelo menos, de forma muito, muito sintético, tinha a avaliação de situação, soma que não falar, não fica muito aquém. Aliás, Guiné-Bissau, na rating do nível de educação de países de PALOP, está mesmo atrás. Quer dizer, essa é pena, a hora que não ajudei coisas, não ajudei notícia. E triste, pena. Também tem que fazer alguma coisa. Mas para xadrez que não ajudei político, não vive, não políticos governantes estão muito preocupados com coisas. Estão preocupados com outras coisas, guerras que têm qualquer tipo de benéfico para o país, antes pelo contrário. Nota-se os últimos tempos, a legislatura, nada, nunca fazia. Aliás, teve na papenda com minha amiga, que vem de Guiné, que fica muito decepcionada e fala terço. A mim sai X tempo um riba e parece que uma Guiné riba que traz. Quer dizer, nunca está a evoluir. Quer dizer, outra nota comigo que tem evolução, coisas estão a estagnar. À medida que gente na Bahia, gente mais antigo, formação de escola, continua a ter nível de que gente que não era preparado, a não ser excepcionalmente aqueles que vão para a escola privada, mas quem vem de escola de Estado, que pobre, que generalidade de gente, continua a ter dificuldade, que coisas tudo também afeta no futuro e afeta o futuro do país. Pronto, essa é a minha convicção, a minha leitura. Caso eu tenha alguma pergunta, como estou a fazer, sentir à vontade, e se porventura alguém também. Tércio, na digital, mas não pediu para ficar na